Esporte Clube chegou a vez. E vamos nós. Um grande abraço, boa semana, antecipo isso, boa semana. Nós temos muitas coisas para serem ditas nesta programação de esportes aqui no Meta Esporte Clube, no estúdio Metapá. Um abraço ao nosso Romauro, está aqui Edemar, está o Zé, está o Mion, está Eduardo. Hoje o Eduardo, não faz favor, não pergunte nada assim para ele, que ele esqueceu o livro dele, que não falha é o Os Alfarrábios. Mas, meus amigos, antes de mais nada, é muito bom, nesse momento, a gente fazer algumas análises, e principalmente o que se discute aqui. Eu tiro muito daqui, vou para casa, fico meditando, gosto de ver a programação e, ao mesmo tempo, ouvir. É muito gostoso ouvir essa programação. E eu tiro muita coisa dessa nossa conversa. Vamos lá. Que bonito, e estamos aqui hoje para aplaudir futebol interior. Futebol do interior, gente. Olha, essa atitude, ou as atitudes das equipes, porque jogam fora um estadual, para pensar em jogar um campeonato brasileiro, cada um a sua feição. Mas título é o que o Palmeiras correu atrás. Palmeiras correu para ganhar. E quase o Flamengo não ganha, foi nos pênaltis. O Grêmio já estava na frente, mas mesmo 3-0, estádio cheio. Estava difícil mudar o placar, mas é título. É isso que eu quero colocar na cabeça de muitos que dizem que já era, está em desuso levantar uma taça. Mas, pelo amor de Deus, então eu tenho que aplaudir. Não por obrigação, não. Nós somos desportistas. Imagina o trabalho do Operário de recuperação no próprio campeonato e disputando Copa do Brasil e Série B já. Está jogando tudo isso. A equipe do Operário. E o Londrina, que foi vitorioso em todos os jogos, quer dizer, não perdeu, foi perder justamente no pênalti. Meus parabéns, estádio cheio. Que beleza estava, né, o Estádio do Café. Então, coloque na cabeça... Senhores que são torcedores, a gente lamenta porque Curitiba e Atlético nem nas finais, nem na parte final chegaram. Para quê? Porque jogaram fora por causa do Campeonato Brasileiro, mais ou menos. O Atlético mesmo ontem, depois de 10, 11 dias, estava treinando, foi fazer um amistoso. E que amistoso é aquele? Empatou e ao mesmo tempo colocando 30, 40 jogadores. Não monta time assim, gente. Então eu quero iniciar dessa maneira, parabenizando o interior. Assim como Santa Catarina, né? Barra, depois vocês vão falar do Barra, ganhou o campeonato estadual. A gente tem que valorizar isso porque trabalha com pouco dinheiro. Mas eu vi a luta, desprendimento das grandes equipes buscando o título, que é um pontapé inicial de qualquer tipo de campanha, ou pelo menos de passar o ano já com títulos. Tem times que ganham muito dinheiro, passam o ano sem ganhar nada. Está errado. E outra coisa, quero falar aqui, a questão dos técnicos de futebol. Os técnicos são mandados embora de uma forma sumária. Tchau. Como aconteceu com o Felipe. Não vão dizer que o Flamengo ganhou porque entrou o técnico novo. Aqui não vai entrar isso aqui, né? Pelo amor de Deus. Mas isso é o que está acontecendo no futebol. Aí tem 50 milhões, um pouco de cada clube, que não paga ainda a multa do técnico, fica empenhado, manda embora. E que responsabilidade é essa? Eu já não falo dos clubes de SAF, porque eles têm a organização deles. Mas os clubes que não têm e vivem da administração de pessoas que são metidos a entender futebol e administração, dá no que dá. Então eu começo assim porque o que pensa o torcedor lá de fora, do Nordeste, de São Paulo, poxa, o Curitiba, o Paraná e o Atlético não chegaram a disputar o título. Zé Domingos, começo com você. Eu sinto isso. Eu sinto. Aliás, não era para ser, mas eu sinto. Porque nós estamos defendendo desde junho essa situação, até para ver os clubes na Série B, e de repente acontece uma coisa dessa. Então eu lamento, mas tem muita coisa para a gente dizer. Eu começo com você, Zé Domingos. Um abraço a você, Hidalgo, um abraço a todos, um abraço àqueles que nos dão preferência de audiência.
Eu quero dizer que o Hidalgo citou o Paraná, que o Paraná está fora da decisão. O Paraná está entrando na decisão. O Paraná Clube fez 2 partidas nessas rodadas iniciais da Série B exitosas. Ganhou a primeira partida por 1-0 e ontem ganhou categoricamente por 3-0. Se bem que ainda o time não está devidamente entrosado. Tem bons jogadores, o time do Arapongas, ou Laranja Mecânica, muito jovem, tinha um menino de 16 anos que perdeu um gol que não poderia perder. Se fizesse aquele gol no primeiro tempo, a história da partida até poderia ser outra, porque o primeiro tempo do Paraná foi muito fraco, mas teve a felicidade de, ao final da etapa inicial, conseguir o gol de abertura, e daí veio para o segundo tempo, aplausos à voz do vestiário, à voz do Tcheco, porque o time voltou para a etapa complementar com um comportamento totalmente diferente, fez um belo segundo tempo, alguns jogadores estreando, 5 jogadores estrearam no time do Paraná e tem outros ainda para estrear, que o Tcheco preferiu não anunciar estes jogadores porque estavam em decisões de campeonatos regionais. Então o Paraná está aí na Série B, hoje na liderança. Questão de critério, porque o Paraná tem 4 gols e o Patriotas tem menos gols. Então o Patriotas também jogou as 2 primeiras partidas e ganhou. E o Paraná está se organizando, a expectativa é de que realmente faça uma boa campanha. E na divisão especial, o Operário Ferroviário, mais uma vez, colocou o seu nome na história. É bicampeão paranaense. E eu falo com orgulho que torci pelo Operário, porque desde criança, com 8, 9 anos, eu conheci o Operário Ferroviário disputando a Liga Futebol Pontagrossense, que o Caramuru, meu time, que eu morava em Castro, também disputava. Então conheci o Operário ainda garoto e depois tive a felicidade em ter amizade com vários jogadores do Operário, e me lembro muito bem do presidente Henry Singer. E além disso, a ligação com Ponta Grossa, meu pai era pontagrossense, a família dele toda de Ponta Grossa, meus avós moraram em Ponta Grossa, então gosto muito de Ponta Grossa e fico feliz que o Operário está organizado e com um bom elenco para a Série B. O Operário ano passado já raspou a trave na Série B, quase chegou. No ano retrasado a mesma coisa. E chega uma hora, o Operário vai chegar. A Série vai chegar na Série A. Uma hora ele vai chegar. Ano passado raspou na Série A também. Raspou. Eduardo Vieira. Um grande abraço, capitão, os companheiros. Estava fazendo umas continhas aqui, você falou que eu não trouxe meu caderno. Meu caderno estava devidamente anotado. Eu pensei que era a lista do supermercado. Não, o supermercado eu já fiz. Capitão, o Londrina fez 21 pontos. Invicto. Invicto. É um vice-campeão invicto. E o Operário invicto com um novo treinador. Com um novo Luiz treinador. Lopes, não é? O Luizinho. E o Operário fez 14 pontos em todo o campeonato, considerando todos os jogos, né? Os 2 finais. Então você vê que diferença. O que é um campeonato que não é pontos corridos? Um campeonato que é um torneio, né? Então uma equipe com 14 pontos é campeã. Não estou tirando o mérito do Operário. Não, mas eu só estou fazendo uma amostra. Estou entendendo. Quer dizer, o Londrina conseguiu a invencibilidade de todos esses jogos e na hora dos tiros livres da marca do pênalti não teve a mesma capacidade que teve nos jogos. E aí acabou perdendo a sua possibilidade de ser campeão. Porque o Curitiba não jogou, o Atlético, teve gente, mas que jogo ruim, mal, né? Londrina, que decisão ruim. Aí eu cheguei ao ponto, eu sou obrigado a dizer, né? Vocês acharam que... Eu aprendi como, na prática,
não chega para disputar o título. Não deu para chegar. Se chegar, tem que ganhar. E outra coisa, o último jogo, para ser campeão, você viu o Palmeiras foi campeão como? Com chuva, trovão, a bola corria daqui e ali, correram para ganhar. O jogo do título nem sempre é bom. Agora, fazer essa diferenciação, que não foi bem tecnicamente, então o que eu vou falar do Curitiba e do Atlético, gente? Vamos falar honestamente. Mas, capitão, não tiveram competência. Entendeu? Tem que entender o Operário classificou-se, não foi a melhor, foi o quarto colocado da sua chave, né? Porque e começou mal, vamos falar a verdade. Exatamente, a partir da derrota contra o São Joséense, com a mudança, a saída do Alex, acordou, mudou o treinador, o Luizinho assumiu, mas é importante dizer também, parabenizando Ponta Grossa, ao Operário, a sua comissão técnica, aos seus diretores, que fizeram a motivação na hora certa, a mudança na hora certa. E o Batata, né, que é o gerente de futebol, supervisor, ele elogiou porque o Luizinho deu continuidade ao trabalho do Alex, dito por ele. E o presidente havia falado a mesma coisa. Havia falado também. Então é importante, quer dizer, embora para muitos o Alex foi uma negação, né, deixou um trabalho. E esse trabalho foi, naturalmente, talvez ele não teve... faz parte da autofagia paranaense. Né? Tudo que é nosso do futebol brasileiro. Não. Você vê o caso do Flamengo, os gaúchos se protegem, os baianos se protegem, os cariocas... A torcida tão inteligente do Mengo, o que eles fizeram? Aplaudiram o Felipe Luiz, né? Aplaudiram, porque sabe que ele que trabalhou... Um abraço a você, fica à vontade, a todo mundo. Eu concordo com o Eduardo, quero destacar aqui, vamos falar o nome, né? Que a gente critica tanto o dirigente, Álvaro Góes, presidente do Operário, que colocou nos últimos anos o Operário num outro patamar. O Operário é bicampeão, título inédito, campeão de 2025 e 2026. E tem um em 2015. Exatamente, 12º, Eduardo. 12º da Série B para um time como o Operário. 3 vezes campeão. 3 vezes campeão, 3 vezes. E então, veja bem, Série B, o Operário não fez fiasco. O Operário está fazendo um trabalho de estruturação e não duvidem, bem próximo, não estou dizendo que é esse ano que vem, o Operário vai disputar a Série A, que é um trabalho muito sério que está sendo realizado lá. Ele destacou, o presidente Álvaro, o Alex, foi destacado o Schumacher, que trabalhou 1 ou 2 jogos também, até a chegada do Luizinho. Então isso demonstra gabarito, profissionalismo, caráter, seriedade, coisa que faltou ao Flamengo, o Felipe Luiz. E olha, capitão, eu cheguei a ficar assim, arrepiado ontem, a torcida do Flamengo homenagear o Felipe Luiz. O torcedor é inteligente, o torcedor é inteligente. Que o torcedor é bobo. Foi muito bacana, e os jogadores também, ali no bochicho e tal, falando. E o Leonardo Jardim, que vem com essa história... O Jorginho dedicou o título ao Felipe Luiz. Exatamente. Ele veio com esse papo, passou a perna no Cruzeiro, dizendo para o presidente Pedrinho, que é outro, que é sério... Ah, tô com um problema familiar, não sei o quê. Não, você não precisa nem pagar a multa. Quer dizer, o clube tem que pagar a multa para eles. Não precisa pagar a multa. E 2 meses depois ele assume o Flamengo com a maior cara de pau. Canalice. Agora, Hidalgo, você falou há pouco com relação às decisões dos campeonatos regionais. Abordou em específico a nossa decisão, dizendo que alguns falaram que o jogo de Londrina e Operário não foi um bom jogo. E você falou também que todas as decisões têm esses aspectos, não serem bons jogos. São jogos disputados, são jogos encardidos. E não houve um dos jogos decisivos, e eu acompanhei quase todos ontem, que você pudesse dizer, mas que bom jogo. Flamengo e Fluminense foi um peladão. Houve uma defesa importante do goleiro do Flamengo, o Rossi, num lance que um dos gringos do Fluminense entrou lá e bateu forte no canto, ele foi e defendeu. E
o Fábio poucas defesas fez, o Rossi também, um jogo de erros de passes, os dois times encabulados de jogar. Deu no que deu. E Flamengo e Fluminense, os poderosos. Não, mas e é foi assim um jogo mesmo. fraco. Zé. Todas as decisões foram de uma fragilidade técnica incrível. Só para complementar sabe quantas faltas o Fla-Flu? 33 faltas. Não teve isso jogo. isso já horroroso. mostra a qualidade. Edemar. Pois não, Edemar. Vamos aplaudir o Barra. O Barra é o seguinte, o Barra foi campeão recente, tua terra. Barra foi recentemente campeão da Série D do Campeonato Brasileiro, ganhou direito a disputar esse ano a Série C do Campeonato Brasileiro. Nós já falamos do Barra aqui em outra Semana ocasião. passada vocês falaram É um que clube tem organizado, certo. tem por trás disso grandes empresários, tem por trás disso toda uma estrutura, um estádio de futebol, uma arena, um centro de treinamento elogiado por todos. Conseguiu ganhar a primeira partida por 3-1, perdeu ontem por 1-0, mas com a vitória inicial acabou conquistando o título do futebol de Santa Catarina. É uma novidade, assim como esse Santa Catarina que veio aqui fazer um jogo treino contra o Atlético Paranaense, empatou, não é por ter empatado, mas pelo trabalho que se faz, reestruturando-se o futebol em cidade como o Rio do Sul, a capital do Alto Vale do Itajaí, que tem um grande público, tem grandes municípios em volta e que não tinha futebol mais de qualidade. E esse Barra surge como uma das novidades. Ao contrário do Carlos Renault, que havia subido depois de 32 anos, do Figueirense e do Joinville, que foram rebaixados para a Série B do Campeonato Catarinense de Futebol. Nós aí baixamos o Figueirense aqui antes. Eu estou com receio que a capital paranaense seja quem? O Avaí e o Figueirense. Nós estamos indo para Avaí e Figueirense, hein? O supervisor... toma cuidado. O supervisor desse Barra é um menino daqui de Curitiba, Ele é sobrinho criado no Paraná Clube, trabalhou muito conosco lá no Paraná Clube, no departamento de futebol, fez um aprendizado, fez curso, se preparou para isso, é sobrinho do Ocimar Moriteiro. Ocimar falou ele aqui, já está, desde que surgiu o Barra, ele está lá fazendo trabalho. Sendo coordenador, supervisor. Recentemente até nós conversamos por telefone. Então tem esta participação desse paranaense lá também. Nós tivemos Santa Catarina está aqui, né? Você nós tivemos as honras. Nós tivemos 10 decisões estaduais, né, com alguns destaques. Por exemplo, eu na quinta-feira falei com o Ralf de Carvalho e ele dizia que o Náutico, pela campanha extraordinária, goleando todo mundo, era favorito absoluto. Na primeira partida decisiva, na Ilha do Retiro, houve empate em 3-3. No jogo de volta, agora, nos aflitos, o Sport surpreendeu e meteu 3-0 em cima do Náutico. Coisa houve, né? O Sport tornou-se pela terceira vez tetracampeão pernambucano de futebol. Tetra. Vamos dizer não é alternadamente, não. 4 anos seguidos, 3 vezes. O Sport, eu não sei se vocês conheceram o Sport, a administração dele. Claro. É um clube social. Eles têm 40 mil sócios. Muito forte, Eles têm 40 mil sócios lá. Sócio, eu estou falando bobagem. Socialmente é agora, muito o time que chegou lá, o Náutico, está vem mal há muito tempo. Mas estava se recuperando, jogou um bom futebol. Jogou um bom futebol, então. De torcida. De torcida é o Santa Cruz, mas o esporte, socialmente, como clube, é muito forte. Agora, né? o que Por dizer? incrível que pareça, todas as pesquisas, os 20 clubes de maiores torcidas, o Santa Cruz sempre aparece como 18º, 17º. E hoje é o terceiro do futebol pernambucano. Hoje é o terceiro. Mas eu quero lembrar, né, capitão, nosso recado lá, porque o Lobo Solitário da comunicação já está fazendo sinal para mim. Ele faz sinal toda hora, daqui a pouco eu corto o cachê. Você de casa, se inscreva no canal, dá o like, com esse dedinho, like e compartilhe. Certo, Eduardo? Olha aqui, exatamente. Nós tivemos 19.955 torcedores no sábado no Estádio do Café. Foi 20 mil pessoas. Excelente público para uma decisão entre duas equipes do interior. Nós tivemos aí 54 mil pessoas assistindo à decisão mineira. E a vergonha para o futebol do Brasil está em todos os sites da Europa, o que aconteceu ao final da partida, em que 23 jogadores, 23 foram expulsos. Inédito a confusão aconteceu, motivada inicialmente pelo goleiro Everson,
que acabou agredindo, chocou-se com o Christian caiu, atingiu o goleiro, mas caiu na queda. Atingiu, foi imprudente. O Christian foi imprudente. Só. Foi. E aí deu a confusão. Teve coisas... Eu tenho algumas imagens, viu? E o goleiro criminoso. Criminoso. Desavergonhado o goleiro. Ele não pode agir da forma... Ele derrubou, subiu em cima. Não pode agir da forma como ele agiu. Mas não pode jogar no time dos desavergonhados aqui, né? Não, Olha, aqui eu não. até... Você falou em desavergonhados, eu aproveito o embalo. E eu me isento de falar a respeito dos acontecimentos de Belo Horizonte, porque foram acontecimentos policiais. Boa. E eu, desde que deixei a reportagem policial, eu deixei a reportagem policial porque eu já estava cansado de observar mazelas, de chegar a locais de crime. Eu, às vezes, tinha pesadelos com essas coisas todas. Então, hoje, eu me restringo a não acompanhar noticiários policiais, a não divulgar notícias policiais. Então, eu prefiro não comentar, porque isto é coisa de bandidagem, é coisa de desavergonhados o que aconteceu lá em Belo Horizonte. Então, você coloque aí que eu também não quero discutir política no nosso país. É igual. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, também é polícia. No caso dessa decisão mineira, no caso dos jogadores expulsos, teoricamente o que a gente vai ver? Que os jogadores serão julgados pelo Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Mineira, vão receber uma punição e vão ser apenados o ano que vem. Domingo já jogam, né? Quarta-feira já estão jogando. E fica por isso mesmo. Pois é, mas aí é que tá. O STJD, que é o tribunal da CBF, está se inteirando do assunto. Porque, como bem falou Edemar, é uma vergonha, não é nacional, é mundial. Mundial. E isso fez mal para o futebol brasileiro. Então há uma probabilidade ou uma possibilidade do STJD tomar providências e punir os jogadores do Cruzeiro e do Atlético Mineiro. Tomara que isso aconteça. Vai ser para os dois nos campeonatos nacionais, vai ser um fervo, porque vão ter que buscar jogadores. Mas isso é para o bem do futebol. Para o bem do futebol. Exatamente. O que não pode é esses jogadores estarem jogando quarta, quinta-feira, e sabe, como se nada tivesse acontecido. Mas foi uma vergonha. Aquilo, sabe o que é? Durante a semana, eu acho que incendiou alguma coisa lá e fugiram até da razão. Porque o jogo em si, também é aquilo. Marrento, jogo ruim. Jogo, verdade. Aliás, capitão, eu falei, foram 10 decisões. No Pará ganhou o Paysandu, havia vencido a primeira partida por 1-0. Ganhou a primeira partida por 1-0, acabou empatando ontem 0-0. Foi a estreia do técnico. O Juan Carlos Osório caiu, né? E o Condé. Léo Condé. Léo Condé sumiu. Belo. Ele é mas ele é muito bom. Muito bom. Maravilhoso no Ceará. Aliás, o Ceará, como é que foi com o Fortaleza? Ganhou Fortaleza. Ganhou Fortaleza. Na marca do pênalti, como diz o Eduardo. Pênalti também. Aliás, esse é um detalhe que a gente podia analisar aqui, até com mais profundidade. Nós tivemos decisão por pênaltis no Carioca, no Campeonato Paranaense, no Campeonato Cearense, em outras competições aí já na o tal do equilíbrio. Equilíbrio, impressionante. E na partida foi tudo equilibrado. Na Bahia, depois de um mau primeiro tempo em que perdia por 1-0, empatou, o Rogério Ceni mexeu bem no time do Bahia. Bahia virou para 2-1 e conquistou o título baiano de futebol mais uma vez. E um detalhe, né, capitão? A maioria, não vou dizer maioria, em função da mudança do calendário, a maioria das finais está acontecendo em um jogo. Apenas um jogo. Você vê, o Carioca foi, o Baiano foi, o Mineiro foi. Remete àquela observação, como é bom o mata-mata. Não 38 jogos.
O nosso campeonato brasileiro, você vai falar, mas você vê o Corinthians aí, mais ou menos, São Paulo, mas vai decidir em dezembro? O que eu vou saber de dezembro? Tem 4, 5 rodadas. Eu acho que tinha que fazer alguma coisa. O campeonato mesmo, eu tenho a opinião que pontos corridos ainda é a melhor competição. Sim, mas não com 38, você Não, joga. claro, Nós ficamos aqui. Privilegia o potencial financeiro. É claro, é verdade. E também a regularidade, né? Não, aí é outro detalhe. Fazendo o campeão do primeiro turno decidir contra o segundo turno, dá motivação maior no primeiro turno do campeonato. Então não, como o Hidalgo diz, a novela fica muito longa. Não é? Se você analisar... Veja o campeonato carioca, como ele é motivado. A Taça Guanabara representa isso. São três. São três. São três vale, são três títulos no mesmo campeonato. Aliás, o Campeonato Paulista é com o dinheiro. Para ter uma também. equidade, analise o seguinte, dá para fazer com pontos corridos e decisão. Claro. Como? Campeão Exemplo, do primeiro turno, Palmeiras terminou com 38 pontos, campeão do primeiro turno. Mas está classificado. Tá, ponto. Continua o segundo turno, não zera. Espera aí, capitão. Bom, não zera os pontos. Esse ponto é melhor que o Rio. Continua contando. Se no final do segundo turno o Palmeiras continuar na frente e terminar com 68, é campeão. Agora, se o Flamengo terminar na frente, tem decisão. Eu acho que aí seria uma forma. No Rio de Janeiro, o Flamengo foi campeão da decisão dos pênaltis. Por pênaltis, ganhou do Fluminense. Botafogo campeão da Taça Rio. Ganhou do Bangu por 3-1. No Rio Grande, em Minas, tivemos aí a decisão da Taça Inconfidência também. Catarinense também teve assim. O Rio Grande do Sul, só nós aqui, né? Taça Farroupilha, né? E assim por diante. No Rio Grande do Sul, por exemplo, o Grêmio ganhou a primeira partida por 3-0, empatou ontem, já estava definido, porque virar um placar de 3-0 num Grenal... Viu, Edemar? Opa! É bem lembrado pelo Mion, o melhor campeonato é o Carioca. Tem a taça não sei o quê, taça não sei o quê. Nesse sentido, para o melhor é o Paulista, não é? Jogos, vai para briga como mata-mata, vão para o outro. Acabou. É o que chama aí lá... O Paulista tem dinheiro, não é? Envolve dinheiro, daí as equipes têm uma destinação clara, não é? Como o Campeonato Brasileiro era diferente, nos anos 60, o Campeonato Carioca tinha primeiro, segundo e terceiro turno. Eu cheguei a transmitir decisão de segundo turno, Flamengo e Fluminense, e depois transmiti o terceiro turno do Campeonato Carioca de Futebol. Era havia condições no calendário, não como hoje, né? Que não tem espaço para isso. Sabe o que tem, Ademar? Tem times, como a gente fala aqui, do 12º lugar a 20º, é para não cair. Para não cair. Que emoção é essa, hein? Fala a verdade. Que emoção é essa? Eu estou disputando a Série A. E aí? Não vai para o campeão, não vice, nada. Fica naquela espreita, né, de uma Copa do Brasil, que até Arapiraca entra na Copa do Brasil. Eu acho que deveria melhorar, porque é muitos jogos e a gente fica aqui, vamos lá, vamos bater patar, e o Campeonato Brasileiro. E o Guaporé de Rondônia, que entrou também, tomou de 5 do Juventude. Agora, o Eduardo, queria tomar a base pelo que você vai falar agora. Os nossos times, Curitiba e Atlético, ficaram aí uns dias treinando, aí, mas o Atlético empatou, não falo pelo empate, é que jogam 40 jogadores, não vale nada, então não valeu nada. Você não põe o time inteiro. Imagine o ânimo que os jogadores entraram em campo. A diferença é que você, num treino como esse, o jogador ele se envolve um pouco mais. Ele não é como um treino que ele... já afrouxa. Mas né? não joga 90, né? Joga 30. Mas precisava. Daí você poupa no Campeonato Paranaense para não machucar e faz um amistoso desse daí. Ou você tem um mas grande um erro de elenco planejamento, né? Claro. Eu vou tomar um exemplo do Operário. Ou você tem um elenco já definido, ou você contrata um mundaréu de jogadores para entrarem, faltando 10, 15 minutos. É o caso do Palmeiras ontem. Teve que trocar os 5 jogadores, mas cada um que entrava melhorava ainda mais ainda. Aliás, em relação a covardia. Eu quero fazer uma comparação com o Operário. Essa semana, o Operário foi jogar em Betim. E sabia que tinha um campeão, tinha para decidir. Betim, lá onde o vento encosta o cisco.
ganhou na quinta, não sei como chegou, ainda foi para, acho que deve ter ido direto para Londrina. Foi direto para Londrina. E aí foi disputar o título. Mas não ficou nesse nhenhenhen de jogar por juvenil, ponta direita. Jogaram com o que tem. E é assim que se faz um time forte. Com seriedade. Mas Pô, o que é Atlético isso, foi pô? desclassificado como, capitão? Não usou o time titular porque queria poupar. E passa uma vergonha. E agora faz um amistoso que não vale nada, Faz. daí não tem perigo de machucar Aliás, ninguém. o Daí Né? Helman teria afirmado na coletiva que, pelo que aconteceu no treinamento, no jogo-treino, foi dentro daquilo esperado, de acordo com a sua previsão e vice-versa. Isso é um papo que não vai esticar, né? É verdade. Espera aí. Vai ter um momento, só me pergunto, não podemos deixar passar. Aí eu cobro. Foi bom o treino, o professor, não sei o que. Não, espera um pouquinho. Está na hora de a gente saber qual é o time. Senão vou ficar ouvindo baboseira. É verdade. Tá bem o Curitiba? Não. Eles terminam como já esses 3, 4 jogos? Tem uma recuperação o time do Curitiba agora com os pós-jogos? Joga com o Corinthians? Curitiba e Corinthians, Aí, tá aí, quarta-feira. agora vem a bala. Agora que vem a O bala. Seabra está Demar. usando o que ele tem, capitão. Não tem. Falta aliás, um goleiro o de União- alto nível, falta um volante de qualidade. Mas não tira- Meio de campo não tem, não existe O meio de Vi- campo. Só tem atacantes de alta qualidade. Alta não, ótima qualidade. Mas se Você- tem jogadores, ele define com os jogadores. O que Mion vai levantou ter um que- problema, vai Hidalgo. ter que O Mion continuar do levantou um jeito. programa no último programa, levantou um problema em relação a um goleiro. Eu acho que seria um bom goleiro, não sei se permitirão a saída dele, o Kozlowski, goleiro do Londrina, que é um bom goleiro. Kozlinski. Hã? Kozlinski. É mais um Kozlinski. goleiro. Não sai de Kozlinski. lá. O Mion não gosta muito do Kozlinski, já falou isso. Não, eu é- acho muito bom goleiro. Eu acho um bom goleiro. União, Bom você goleiro. falou Impostura. 4 goleiros Agora, aqui, ele arrebentou com os Tem 4. que entender Eu acho que bons goleiros. Uma Série A, Capitão, a diferença é grande. é grande. Quer ver uma ele já coisa? esteve na Série A. Ó, vamos fazer Ele justiça. já esteve na Ô, Série A jogando pelo Tá, Avaí. ó aqui, vamos lá. Flamengo campeão, certo? O Rossi fez uma defesa lá fantástica, decisiva. Que goleiro. Defendeu 2 penalidades. E outra coisa, capitão, faltando 5, você sempre fala a mesma coisa sobre isso. Faltando 5 minutos, acabou o jogo, não acabou? Os jogadores do Flamengo recuando para sair jogando, tocando bola, ele deu uma babada em todo mundo lá para frente, colocou a bola e deu um bicão lá para frente, como dizer, ó, briguem lá na frente, a bola não pode ficar aqui. Então, goleiro não é só defesa, o goleiro é orientação, é liderança, tem que ter o algo a mais. Goleiro é uma Goleiro, eu posição sempre falei. sagrado, O sagrado. goleiro- Brasil, goleiro, o por que Cruzeiro foi não? campeão brasileiro. Sem o Rafael Camarote seria? Então, veja só. o Jairo. Goleiro de time grande não joga. Não joga, porque a defesa não deixa, o time é melhor, vai lá, faz 3, 4 gols. Mas tem hora que ele tem que jogar. E aí, aí mostra, que- aí Exato. que mostra Perfeito. essa indecisão e a qualidade. Porque ele não joga. Ele não joga. O time é quando bom, vai, ele tem vai que lá, defender. joga, ele joga o quê? Fica assistindo, sai jogando quando ali. chega, ele tem que responder Aí bem. tem que responder. Exato, Zé. Goleiro de time, eu concordo. Aliás, é uma posição primordial, né? Ah, goleiro, você não tem confiança no goleiro, pelo amor de Deus. Aí Exatamente. Não tem arrebenta. confiança Tem no esse time. fator psicológico, inclusive. E nós estamos tendo no Brasil bons goleiros, né? Muito bom. Tem. Né? Muito bons goleiros. Por exemplo, Fulano por levou exemplo, um frango, mas o frango faz parte do goleiro, Não, né? todo goleiro é. Ó, eu Isso- acho que o Miguel ontem Falhou, Falhou, falhou. Sim. ele falhou. Mas, capitão, ele ele tem 40 demorou, ele gols como pegou quando ele profissional. achou que vinha ver Bianchi que fez o gol no Fez Palmeiras. Pelo o amor de Bianchi, Deus. o mesmo que teve no Curitiba, no Maringá. O que você ia falar? não, a gente tá falando em goleiro. O goleiro do Operário também é bom. Muito bom. É um goleiro Bom. veterano, Pegou, Bom. né? né? Pegou O pênalti. goleiro que estava, teoricamente, veio para compor elenco. Onde ele jogou, hein? Eu olhava ele, eu não lembrava de onde. Ah, ele tem passagens, Em vários inclusive, times, né? pelo, não sei se pelo Curitiba ou pelo Atlético. Eu até precisaria dar uma olhada, mas Ele é já canchado. ele É, jogou no experiente. Atlético. Jogou no Experiente. Atlético Paranaense. Mas eu, em 2005. Enquanto o Eduardo vê, vamos fazer agora, o torcedor quer saber. Então era menino, né? Em relação à volta, começou, né? a volta do Curitiba e do Atlético, com esses treinamentos.
Essa é a curiosidade. Teve alguma novidade? Aliás, o Curitiba Atlético não contrataram. Na folha lá não da houve nenhuma janela. contratação. Novidade no Curitiba que o Davi da Hora lá e o tal do... É só saindo. Do Brandão foram emprestados para Ponte Preta. Coitada, Marcado. Aliás, falar em Curitiba, um detalhe interessante. Sabe quem é que fez 2 dos 3 gols do título que o Sport Clube Recife conquistou em cima do Náutico? Yuri Castilho, jogador do Curitiba, que está emprestado ao Sport Clube Recife. É um jogador carioca, ele é nascido... Eu achava que era estrangeiro, não. Ele é nascido no Rio de Janeiro, aqui nós é carioca, que era um cara foi emprestado pelo Curitiba e fez 2 dos 3 gols do título do Sport Clube Recife. Os jogos que eu vi ele atuar... O cara tá jogando ele fazia diagonal, não era ponta porque não tem essa perna esquerda. E às vezes não encaixa. De repente ele foi mais por dentro. Aí... No Curitiba ele não jogou nada. Nossa, isso é verdade. Não jogou nada. Foi se consagrar no Sport Clube Recife. No caso do no lugar do Pablo, que saiu, veio pro... Tá no Operário. Então o Curitiba volta a jogar com o Corinthians. Corinthians, quarta-feira, 21h30. O goleiro não é mais o Boris, é o Pedro Rangel. Pedro Rangel. A defesa vai ficar como? É a mesma. Tinga volta, né? Tinga, Maicon, Jaci e o Bruno Melo, que volta também. Ou, se ele vai voltar com o Bruno Melo, se ele vai voltar... O Kozer não joga. O Kozer são coisas que a gente não sabe. Não sabe, né? O que aconteceu o que aconteceu nesses dias? Mandaram embora o volante ou ainda não? Não. Tá. E vai jogar. O Sebas retorna. O Sebas retorna. Um dos dois joga, né? O Sebas retorna. E o Sebas retorna. Então, o Josué vai ser julgado hoje. Está sendo julgado. Está sendo julgado hoje. Pode ser que ele da expulsão do Bragantino. Ele pode pegar até, até 3 jogos. Permita eu chegar a uma conclusão. Não vamos ficar aqui porque vai esperar dezembro. Curitiba não tem elenco para disputar a Série A, pô. Não tem. Então, vai jogando o Corinthians, vai jogar o Palmeiras, vai pegar o Flamengo, sei lá, vocês vão falar vocês vão falar lá na frente. Olha, agora não dá. Não está dando agora. Não está dando agora. O Mion falou agora que o Curitiba tem bons atacantes. Tem bons atacantes, mas para a bola chegar a esses atacantes, como a bola chega? Se a defesa é limitada. Agora perdeu o goleiro ainda. Defesa limitada, o meio-campo não existe. Não existe o meio-campo do Curitiba. Você só tem o Sebas e o Josué. Vai entrar o Sebas. Não existe. Machucou alguém, pronto. Então fica difícil. Eu acho que o Curitiba tem que pensar muito sério, porque eu lamento dizer, o Curitiba tem que lutar para não cair. A opção da diretoria do Curitiba, vamos assim dizer, foi de não contratar. Porque agora o Coutinho do Vasco é verdade? Do quê? Coutinho do Vasco, que deixou o Vasco? Até pode. Estão falando aí? Até pode, mas quanto vai custar? Não, o Coutinho deixou o Vasco por depressão. Eles estão tentando, né, Zé? Acertar para ele voltar. Renato Gaúcho pediu a volta dele urgente. Porque ele não aguentou. Ele é o talento do time? Pois é, mas aí venderam... torcedores cercaram a família dele e ele sofreu algumas... Ele não tem mais clima lá. Ele não tinha nada disso lá onde ele jogava na Inglaterra. Tinha que ficar lá num castelo. Uma vez, só me dá um tempo, vez eu falei com o Falcão, né? Falcão veio aí com a TV Globo. Mônaco. Não, ele veio pela Itália. A Copa América lá na Bahia, tudo, ele veio com a TV Mônaco, uma coisa assim, italiana lá. Entrevistava todo mundo, tal, tá bom. Aí eu perguntei para ele, né? O Falcão, não, aí virou. Em Foz do Iguaçu, quando tivemos ali outra Copa América, o Brasil 99, até ganhou, estava o Luxemburgo, o Ronaldo fez 3 gols no último jogo. Falei, ô Falcão, já estava ali na imprensa com eles, né? Falcão, rei de Roma, o que você está fazendo aqui? Rei de Roma, você morava num castelo? Era um castelo, né? Rei tem que morar num castelo. O que aconteceu que você veio embora? Aí ele disse... a questão da volta às origens. E ele voltou para cá e até agora ele está aí. Está aqui, está ali. Queria ser técnico no Brasil e não é sempre assim que vê. É o tal negócio. E ele tem uma declaração importante. Quando ele voltou a jogar futebol do Brasil, veio para o São Paulo.
ele deu uma declaração na época dizendo o seguinte: jogador que volta não pode voltar para o clube de origem. Não se deve voltar a jogar isso é o que mais clube. acontece. É o que mais acontece. É o que mais acontece. Você vê aquele... Todo mundo volta para... Você vê aquele Moreno... Aquele do Felipe Coutinho mesmo, né? Alex, Vamos falar agora. Aquele ponta que foi campeão com o Botafogo, o Moreno... O Júnior Santos. Ele foi embora. Voltou rápido e não foi bem no Galo. Ganhando 1.400.000. Não foi bem, voltou, não está jogando nada e está para voltar para o Botafogo. Exatamente. Agora, o Coutinho, porra, ele deve estar milionário, né? Mas gosta de jogar futebol. Ele é muito talentoso para jogar anos só. O Capitão Hidalgo e o pai do Capitão Hidalgo, em 1990, depois da Copa do Mundo, me criticaram porque eu saí da Tupi para aceitar um contrato para ganhar o dobro, para ganhar o dobro. Voltou às origens, né? Para ganhar o dobro em Blumenau. Aí eu tô lá nos primeiros dias lá em Blumenau, cruzo na rua com um cara que foi o diretor da última rádio que eu trabalhei em Blumenau. Ele falou assim, ele falou: Horácio, como vai, tudo bem? O que aqui? O que você está fazendo aqui? Então tá certo, não precisa dizer mais nada. Bom, nós estamos falando aqui, não estamos escrachando. Um detalhe, o Eduardo deve estar mais por dentro do que eu. A presença do Luiz Gustavo, jogador que esteve na seleção brasileira na Copa de 2014, era titular do time do Filipão, jogou no futebol da Alemanha, veio para o Atlético Paranaense e parece que vai se firmar como o cabeça de área, né? É o jogador que faltava no meio do Atlético. Exatamente. Agora vou bem no último jogo, jogador, né? Como capitão, é um jogador de equilíbrio, é um jogador que deu a consistência. Organiza, o famoso marca. Cabeça de área que o Atlético não tinha. E que no Curitiba não tem. Exatamente. Nem São Paulo. Aliás, poucos times têm, e agora já... Para alguns que acham que eu sou atleticano, eu não sou atleticano. Então, mas poucos times têm um cabeça de área como o Luiz Gustavo. Sim. Eu tinha minhas dúvidas. Eu também. Se esse jogador poderia render. Era questão agora, clínica. Ontem eu vi, olha, ele é completo. Ontem eu vi ele jogando positivamente. Na chuva, na lama, na bola parada, Marlon Freitas. Isso é volante. Joga muita bola. Joga não, muito. E o Pulgar do Flamengo. Ele deu chutão, ele cobria, a bola vinha até aqui. E o Vitor Roque? E o Pulgar? O Vitor é para esse jogo aí. Ir para cima, ele faz de tigrinho. Ele é forte, ele é forte. E o Pulgar do Flamengo? Joga muito bem. Marca, que distribui ele é o melhor jogador ali do meio, porque o Arrascaeta já está Arrascaeta. Mas agora nós vamos falar. Eu acho que o Atlético, eu acho que o Atlético está melhor servido, hein, gente? Mas o Atlético também está melhor servido. É completo. Vamos lá. Eu quero ouvir antes. Vamos lá. Pode ser completo, dizer é um bom time. Isso. De 1 a 11, né? Que não é mais, né? Mas é de 1 a 11, mas o técnico sabe que é o de 1 a 11 ou não? É isso que eu quero. Sim, aí é que tá, capitão. O Atlético precisa, primeiro, uma definição de como ele vai jogar. Se com linha de 4 ou linha de 5, linha de 3, como queiram. 3-5-2, 3-5-2, 5-3-2, enfim, definir o esquema. E aí ele tem esse time. Na hora das mudanças, o Atlético peca. Então, elenco. Aí elenco. O Atlético também não tem um bom elenco. Ele consegue fazer, por exemplo, as alternativas que o Atlético tem. Quando você quer jogar com 3 zagueiros, ele pode, dentro daquele mesmo time, jogar com 3 zagueiros. Com o Benavides jogando como um terceiro zagueiro, ou com o Esquivel jogando como um terceiro zagueiro. Que eu prefiro. Que é a forma como ele pode jogar. Mas aí ele teria que entrar com o Léo Derek. Ele não tem na direita o mesmo lateral, que é o garoto Gilberto, que veio do Palmeiras, que ainda é inexperiente. Não tem cancha para dizer que é do mesmo nível. Aí ele vai para o meio de campo. Luiz Gustavo é muito bom. Tem aquele zagueiro lá, Terans, né? Sim, mas é o que eu estou dizendo. Né? Mas ele tem 3 zagueiros. 3 zagueiros. Bom jogador, sim.
vai tirar, perdeu o Terans, vai pôr o Léo Pelé. Exatamente. Aí Esse é o que problema tá do o Aí, problema. aí Como você começa. falou, não tem elenco. eu Não tô tem dizendo. aquilo que nós estamos falando. O Atlético precisa de o que uns o Eduardo 3, frisou 4 bem. jogadores Então, aí é que de tá. alto nível. Então o Atlético não tem um zagueiro para substituir. Para substituir, ele tem que fazer alteração tática, né? Não é isso que eu estou dizendo. Se ele Você falou do Luiz Gustavo. Bem, se o Luiz Gustavo, que é um jogador já canchado, experiente, né? É um jogador que tem suas limitações, evidentemente. Se o Luiz Gustavo daqui a pouco não Ele tem coloca- o suporte para uma partida, qual a alteração? Portilha. Tem o Atlético, mas o um Portilha está substituto à jogando. altura? Ele põe Mas o o Portilha tá e põe o jogando. Zapelli como segundo. Ele tá jogando. Por isso que eu estou dizendo. Tá jogando esse Tá rapaz? jogando. É Luiz Gustavo, Portilha e Zapelli. Tá. Isso aí. E ele na frente com Mendonça e com Viveiros. Aí ele recua Essa é a o Zapelli, Aí ele recusa o a pele e Zapelli, joga com o o Portilha. João Cruz, Tá? Portilha, Agora, tá. Zapelli, Mas- daí ele pode colocar o João Cruz, pode colocar o Dudu, pode colocar, aí é opção. Não, mas não é a mesma qualidade. Por mais que os garotos sejam bons jogadores que aqui internamente resolvem, não sei se num campeonato nacional não tem a já rodagem. tem a experiência Para necessária. ter esse papo legal, eu vou para uma É a outra mesma coisa situação. no ataque. Ah, Demar, ontem você viu o jogo também do Palmeiras, todos vocês. O que jogou? Kelvin, Muito. Gustavo Gomes, como é que é o quarto Murilo. zagueiro? Murilo e Piquerez. é Esse brincadeira. Gustavo Gomes, ele não perdeu um lance lá em cima. Não perdeu um baita lance zagueiro, lá em né? cima. E ainda tinha o Marlon ali. E é claro que o volume, o time da casa foi para cima de fazer alguma coisa, só que o Palmeiras tinha dificuldade, a bola ia bola não arrastado. andava. Não dava para jogar, porque se joga O o estado Palmeiras... do gramado prejudicou os dois. Você cara. veja o que é. lógico. Não, eu sei, mas o Palmeiras, o time lá O jogou... Palmeiras por ter feito, desculpe, o Palmeiras por ter feito o gol logo no começo, ganhou uma vantagem que era Exatamente. jogar com o gramado Agora, daquele Eduardo, jeito. prevalece o elenco do Palmeiras, gente. Pode O ser, elenco, capitão. o que Eu nós não- estamos falando, você está falando, todos nós, o que nós queremos dizer a quem está nos ouvindo, ninguém está depreciando coisa alguma, a gente sabe o cenário do que está acontecendo. Estamos falando a Nós realidade. estamos querendo até ter um time, eu estou querendo saber qual é o time do Curitiba que vai jogar, que não contratou e tal, e do Atlético. O Palmeiras ontem tinha jogador para tudo. Mas esse Novo Horizontino é um baita de um time. Então, e Pois se é, não mas fosse aí- se não fosse um Palmeiras, outro poderia ruir. Eu concordo com o capitão e, ao mesmo tempo eu quero dizer o seguinte: o Palmeiras levou a vantagem, primeiro, por fazer o gol no começo e o gramado ficar do jeito que está. Por quê? Como é jogo, é um jogo só, É o mata. é o tem mata ou mata. morre. O Novo Horizontino jogou o que podia e o que não Não podia. tenha dúvida. Então se supera. Aí você equilibra um pouco diante do gramado, diante de todas as circunstâncias, você equilibra a situação, né? Tanto é que por pouco, tanto é que empatou e o jogo ficou naquela, né, sai não sai, Eu chego- até o Palmeiras fazer A o conclusão segundo. que eu Mas chego... quando empatou, garanto que parte da torcida ficou com saudade do Everton, né? Agora, se Porque o fosse seu Carlos se o campo Miguel- estivesse seco, nós íamos ver uma grande partida Sim. pelo Não Novo tenha Horizontino dúvida e disso. pelo Palmeiras. Seria um jogar. E aí, Seria um grande jogo, foi uma pena. Se você tivesse com o campo bom, poderia aflorar a melhor qualidade técnica dos Do jogadores do Palmeiras. Do Palmeiras, com certeza. Mas não perderia a vontade do Novo Horizontino, Seria a superação, né? que vinha a superação. Então pegar esse jogo como uma análise é difícil. Agora, você num campeonato como é o brasileiro, num elenco que tem o Palmeiras, é outra é situação. outra situação. Você tira lá o Maurício, você põe o Evangelista, você tem jogadores para alterar e manter As o opções ritmo. são muitas para o Você treinador. tem né? várias opções. Agora, dessas SAFs que aconteceram, estão aí no meio, o do Bahia acho que está funcionando. O trabalho, Grupo o City, trabalho né, do capitão? Bahia e o Rogério Ceni. Diz que ele, de manhã à noite ele está no. Ele é louco para ter trabalho, de manhã à noite ele está lá.
e ganhou do Bavi, ganhou o Bavi, saiu perdendo. Várias vezes ele dorme no CT. Aliás, eu quero mandar um abraço, o Edemar conhece bem ele, que é o Roberto Monteiro. Roberto Monteiro foi um dos grandes repórteres do estado de São Paulo, e vira e mexe, ele está lá em Salvador. Ele está morando lá. Está morando lá. Hoje eu bati um longo papo com ele, que ele está vendo o programa, só que não está trabalhando lá, porque o rádio está numa dificuldade enorme, em todo lugar, norte, sul, leste, oeste, está difícil. Né? Teve aí um cara que falou assim, liquidaram com a AM, já está assim, né, a conversa. Então eu quero aproveitar de um torcedor que é fanático pelo Vitória, e o pai dele foi presidente, que é o César Silvani, que eu tive a oportunidade de conhecer aqui como diretor maior do Bradesco nessa região sul. Ficamos 5 anos amigos aí, e ele está, toda vez que tem um programa, eu mando para ele ficar com saudades maior ainda de Curitiba. O cara é bom, teve que ir lá para cima para dar uma arrumada também, né? Mas o Monteiro bateu esse papo. E o Vitória está saindo. Está saindo, já está com os melhores jogadores. Eu estou vendo já aquele time de 12 a 20, né? Eu já estou vendo o campeonato, né? Só quarta-feira agora tem Bavi de volta. Mais um. Mais um Bavi. Tá vendo? Tem que como vai ter se o Operário passar nessa terceira fase, com o adversário que vai ter, que é o Capital, e o Londrina passar, se eu não me engano, é o Uberlândia. Não me lembro qual o adversário do Londrina. Se ambos passarem, na quarta fase é Operário e Londrina. Não diga. Copa do Brasil. Copa do Brasil. Então, sabe, é o que a gente está vendo. O Campeonato Brasileiro volta aí. É muita competição e a repetição de muitos jogos, né? Logo vamos ter Atletiba no Campeonato Brasileiro. Vamos falar, no meio de tudo isso tem uma Copa do Mundo. Ninguém fala da seleção brasileira. Ou anteriormente, mas não tem já estava lá, né? Para frente Brasil. Não, 6 meses já estamos falando de Copa do Mundo. E aí? Pois é, mas outro que não tem o time. Exatamente. Por quê? Porque é uma. Altura... Ninguém conquistou o seu lugar para dizer, não, esse é o titular do time. Eu estou querendo saber, né? Lembra, capitão? Sabe, né? Capitão, nem o treinador sabe. Tava uma briga se o Romário ia para a Copa, não ia, se o Ronaldo. Pois é, mas você já tinha pelo menos 15 jogadores. O Rodrigo já não vai. Hoje você não. Você sabia quem seria convocado. Você vai lamentar, ficar triste se se o Rodrigo não for. Não é só no futebol, viu? Se o Rafinha não for, nossa, vai mudar a Copa do Mundo. Não é só no futebol que as coisas estão mudando e as preferências estão caindo. Vocês vejam, por exemplo, a detentora dos direitos do Campeonato Carioca, toda poderosa, não transmitiu a decisão do Campeonato Carioca. Mas tá assim, viu, Edemar? Acabou. São várias empresas, Edemar. Hoje tem muitas empresas. E o lado comercial também. Muitas empresas. E o lado comercial. Muitas empresas. Só se vê o lado comercial. O programa de domingo é um dos programas mais assistidos. Ela detém a transmissão. Ela põe aonde ela quer. Ela paga para isso. Ela já joga. Quem quiser assistir, que pague. Olha, ela ganha 2 vezes. 8 horas da manhã, ela coloca. O SBT. Aliás, esse é outro detalhe, a questão de. Tem muita gente começando a bater na mesma tecla a respeito dos jogos domingo 20 e 30. Isso é um negócio que realmente não cabe. Não cabe no futebol do ainda Brasil, vai, não. Né? Mas deixa eu te falar em relação à imagem, tudo isso. São os jogos da Record. Tem muita gente jogos da quer Record. assistir um futebolzinho. Jogaram futebol às 20h30 porque durante a tarde tem a programação e não quiseram mexer na programação. Esse é o detalhe. Quem sofre com isso é o futebol, né, capitão? Torcedor. Não, mas o cara vende. O dirigente vende meia-noite, ele quer o dinheiro. 8h30. É o dirigente, pô. 10h15, daí o cara vai lá, vai dormir. É o caso do SBT, me permita. O dinheiro, é a necessidade. Quanto custa um time para entrar em campo? Você tem que buscar as alternativas financeiras que tem. Ainda para abrir um estádio. A televisão é uma mina de dinheiro para o clube. Você abriu um estádio, Zé. Capitão, antes nós tínhamos assim, era jogo quarta-feira e domingo. Hoje tem terça-feira tem jogo. Eu não gostava. Hoje tem futebol de segunda a segunda. Amanhã tem Mirassol e Vasco. O que acontece? Santos, perdão.
o que acontece hoje, um desrespeito ao torcedor que era estava acostumado a ir ao estádio para ver os grandes jogos. O torcedor hoje é segundo plano. Você sabe, Torcedor é segundo plano. Exatamente. Porque não é mais a renda. Quarta e não domingo. é mais a renda que faz aquilo que eu comentei em 2012, né, Hidalgo? Aquilo que eu comentei em 2012, a questão de o futebol virou um esporte, deixou de ser um esporte. Porque o interesse da televisão não é só mostrar os jogos. O interesse da televisão tem outro aspecto. Isso é minha opinião particular, que eu imito essa opinião desde 2012, há 14 anos. Primeiro, a televisão está interessada em colocar os jogos a hora que ela quer colocar. Ela coloca para vender, você tem que pagar separada, canal separado. Mas não é esse o detalhe só, não. O detalhe mais fundamental, pouca gente já tocou nesse assunto, e eu toco nesse assunto há muito tempo, que ela quer que você fique em casa assistindo, não especificamente o jogo, mas assistir as publicidades que ela coloca na tela, para chegar no dia seguinte e mostrar para o anunciante e para a agência de publicidade o seguinte: olha aqui, ó, o nosso Ibope aqui, o nosso Ibope mostrou que fomos assistidos por tantos milhões de pessoas no Brasil. Esse é o você trabalhou no rádio do que você vivia? É só isso. Hoje, por exemplo, eu falo aqui como ex-dirigente, o clube não tem preocupação com o público do jogo. Hoje, mas antes tinha. Antes tinha, hoje não tem. A partir de uns tempos para cá, com o advento da televisão patrocinando os campeonatos, hoje o importante é você ir para a televisão. Por exemplo, agora o jogo do Curitiba é jogo de televisão. Sim. É jogo de televisão, isso é importante para o clube. Claro. É muito importante. Tem que se aproveitar disso. Tem que se aproveitar disso. Eu quero falar do SBT para vocês, que nunca teve uma imagem esportiva. O SBT nunca teve. O Silvio nunca gostou. Tentou aqui, não tinha. Com o Silvio não tinha. Agora vai ter uma Copa do Mundo. Para isso porque ele o horário traz... do domingo era dele. Isso claro aí. Que ele não gostava. Aí ele está trazendo, o SBT está trazendo em geral. Acordo que foi feito à volta do Galvão, de uma televisão que não tem a imagem esportiva. A Record, que sempre teve, desde Raul Tabajara, nós temos 1950, a Record sempre foi. Sempre porque teve a Record no meio. Existe e fazia isso antes que existia a Globo, existia a TV aí. Paulista. Antes disso, era a TV Paulista. Então a Record ainda está bem, está fazendo jogos. Tem tradição. Mas o SBT não. Então eles fizeram, você veja o que é o lado comercial, como o Zé está falando. Lado comercial. Eu tenho certeza que o Galvão também está trazendo alguma coisa. Claro. Sim. Lógico, porque ele abriu espaço para tudo. Comercial, Edemar. É tão comercial que a Bandeirantes tirou o programa que ela tinha de esportes no domingo com o Neto, né? Para brigar com ele. Para brigar com o Galvão na segunda-feira. Mas você sabe o que deu nesse primeiro programa? 3 pontos para o SBT, 0,6 para a Bandeirantes. Não, mas é a venda do Galvão, que ainda tem o prestígio dele. É que nem, capitão, muita gente critica, nossa, porque tal rede só passa jogo do Flamengo, jogo do Corinthians. Mas, gente, olha, os milhões, 40 milhões de torcedores, o Flamengo Flamengo você tem torcedor em no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Corinthians e Flamengo tem Corinthians e Curitiba, eles vão transmitir por causa do Curitiba, por causa do Corinthians. E não estou desfazendo do Curitiba. Mas essa é a realidade. Você vai para o Recife, em qualquer lugar do Nordeste, o Flamengo tem mais torcida do que os caras de e a TV tem que fazer o quê? Atrair público para ver o patrocínio. Tudo é comercial. Ninguém vai transmitir uma coisa que não vai dar audiência. O que o Edemar falou de que ela quer, a televisão quer o torcedor sentadinho ali, olhando, claro que ela quer isso. Claro. Ela não quer o torcedor do estádio. Porque senão o patrocinador diz, não renova o contrato. Acho que até as placas estão relegadas, hein, Demar? Mas ainda... As placas, ainda tinha as placas, né? Vendia-se bem, vendia-se bem placas. Hoje eu nem sei. Não, só para você ter uma ideia, eu trabalhava na Secretaria de Esporte da Prefeitura de São Paulo e na Jovem Pan. E o Caio Pompeu de Toledo, que me levou lá para a Secretaria de Esportes, foi brilhante secretário de Esportes, ele, depois de muito tempo, conseguiu derrubar uma lei que existia. Não se podia colocar placas de publicidade no estádio Paulo Machado de Carvalho. Depois de muitos anos, ele conseguiu
É com mudança. que caísse essa determinação da Porque o prefeitura estádio era de São público, Paulo. né? E aí começaram a colocar, você vê. E o Pacaembu não se você passar aqueles jogos E tá aí o que é o antes Pacaembu hoje, né? antes de 78, É alguma nome- coisa assim, não tinha placa O Pacaembu é publicidade. nome de um... É. né? Paulo Machado de Carvalho. Sim, mas qual é hoje a denominação do Pacaembu? Estádio Mercado Livre. Arena Mercado Livre. Arena Agora, Mercado que nem Livre. o campo do São Paulo é Morumbi é Sim. Morumbi. Por causa do Mas chocolate. por coincidência ainda dá o bis. É. Mas Mercado Livre fizemos é um propaganda. estádio público. Agora tem uma coisa Sabe? verdadeira, Então, hein? Exato. Não adianta. Isso é que o não- dinheiro. O que a gente comenta aqui, o futebol, que não tenha dúvida, é rico em detalhes aqui no futebol brasileiro, não tenha dúvida que o futebol brasileiro, ele chama a atenção de tudo isso, pela força do país, tudo, e todos os clubes começaram a trabalhar também aspectos administrativos. Agora, é claro que muitos vieram aí de uma forma triste, entregar o clube, e eles sabem o que estão fazendo porque o dinheiro é deles. Antigamente era do coração dos dirigentes, cobrava-se muito de dirigente que entrava lá com o coração, mas Os não dirigentes entendia eram futebol. idealistas. Idealistas. Eram torcedores que viravam Hoje, dirigentes. você não conversa nada se não tiver uma graninha Ah, atrás, não é verdade? graninha não, granona, viu? Me Tem permita muita só grana. fazer uma... comissões correm bonito. Permita mudar de alhos para bugalhos para falar do Campeonato Paranaense da segunda divisão. O Paraná conseguiu a sua segunda vitória consecutiva, jogando no Estádio dos Pássaros, e venceu por 3-0. 3-0. Com isso, o Paraná é o líder hoje da segunda E está divisão. contratando mais jogadores, né? Sim, está Essa contratando semana ainda. anuncia mais. Paraná é o líder com 6, em seguida é o Patriotas, que jogou lá na piscina do Atílio Jonedes, lá em Campo Largo. Né? Foi polo aquático. Também. Lá, está com 6 também. E ganhou por 1-0. E ganhou por 1-0 do Paranavaí. O Toledo venceu o Araucária 1-0. O Nacional venceu o Prudentópolis. Por né? 3-0. 3-0. O Prudentópolis perdeu 2 jogos já. É. O Batel venceu em Guarapuava o Rio Branco 2-1. Pro Rio Branco. E que me perdoem, pessoal de Paranaguá, os jogadores do Rio Branco não dão entrevista para a rádio de Paranaguá. Que absurdo. Oh, Isso é um mas que absurdo. fantástico. Quem está É. lá? Quem que É tá o lá? Amaral. O Messi? É o Amaral. Tá o lá- Neymar? lá Quem que está lá? É o Amaral CR7. O tal do Laranja Mecânica perdeu para o Paraná 3-0. Deu 2, né? E o Patriotas ganhou do Paranavaí 1-0. Quarta-feira, A então. próxima rodada nós temos o Paraná com o Paranavaí. Sábado. Aqui, sábado, esse jogo é às Mais 3 16 pontos, horas né, na Zé? Vila. Mais 3 pontos. É, do jeito Sim, que está o espera. Paranavaí. Araucária joga em Paranaguá com o Laranja Mecânica. O Toledo joga com o Patriotas, lá em Toledo. Araucária está jogando em Paranaguá. Paranaguá. O Prudentópolis joga com o Batel. E o Rio Branco joga no domingo. O jogo do Araucária é sábado. E o Rio Branco joga domingo com o Nacional. Só lá pra em gente Paranaguá. terminar. Essas informações, um oferecimento do Meta Esporte Clube. Se inscreva, Dê o like. dê o like com o Eduardo, dê um like especial pro Eduardo que ele merece, né? E compartilhe com os amigos. Só para a gente terminar, então, esse campeonato Série B ele é feito de que maneira? São Ele, assim, 10 são equipes? São 10 equipes, 9 Joga rodadas. 9 rodadas. Classificam-se 8. 8. A partir dos 8 começa então a segunda fase, que é aquele famoso cruzamento limpo. Primeiro contra o oitavo, segundo com o sétimo. O que a gente espera disso daí é o Paraná tem condição melhor, porque já está dentro da demonstração. Pelo menos o Paraná pode chegar nessa etapa. Campeonato pra subir. difícil, hein? Mas não é difícil fácil, está né? para o Curitiba e o Atlético. Aliás, do Paraná, vamos cacifar. aliás, o Campeonato Brasileiro da Série A começa a rodada amanhã com Mirassol e Santos. Nem me O fale. jogo em Mirassol. Zé. Muito bem, um abraço, obrigado, Romauro. Tchau. Um grande abraço. Na quinta-feira, aqui nós vamos nos. Quinta-feira nós já falamos do jogo do Curitiba. Já vamos Bombardeio, falar velho. das coisas. Curitiba hein? que joga quarta. Joga lá no Anel Química. Isso. Na Neoquímica. Neoquímica. Um grande abraço, obrigado aí. Obrigado. Até outra. Tchau. Zé, Eduardo e Mion. Muito obrigado a todos.
Até a próxima. Net Esporte Clube chegou a fé.